Bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Muito prazer que eu tenho em recebê-los aqui para a gente bater um papo sobre ufologia e assuntos afins. E desde já, então, agradeço a presença de todos. Semana passada eu fiz uma pequena enquete, uma pequena pesquisa através de um bannerzinho que eu coloquei nas minhas redes sociais a respeito da ufologia, né? Qual o interesse maior que cada um de vocês ou das pessoas tem, em que setor da ufologia, por qual motivo, enfim. Esse bannerzinho que está passando aí agora, vocês podem ler, para quem não viu, é esse o banner. Então, e eu recebi muitas respostas por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, enfim. Foram várias as respostas, mas no momento em que a gente vê que existem tantas possibilidades, que sempre houveram, mas hoje ainda mais, dentro desse campo que é tão fantástico, né? Que é a ufologia, eu percebi que há uma divisão enorme de interesses das pessoas em relação ao fenômeno, né? Então nós vamos começar aqui pelo fenômeno básico da ufologia, que é o quê? Que é você ver um UFO, um OVNI, que é um objeto voador não identificado, que hoje em dia tem outras nomenclaturas, né? Como um fenômeno aéreo anômalo, por exemplo, que hoje é mais usado. Então eu vou começar por esse tema, que é o básico, né? De você ver, se deparar com um fenômeno e que mesmo assim, se deparando com a visão, né, do fenômeno, você tem variantes aí dentro, né, dessa possibilidade. Então vamos começar por esse tópico, né? E então já eu volto, vamos rodar a vinhetinha do canal e eu já volto. Bem, voltando aqui então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu desde criança me deparo com esse fenômeno, né? Como muitos de vocês já devem me conhecer. Eu me deparo com esse fenômeno acontecendo comigo desde muito novo, né? Então, assim, a minha grande vontade de ver o chamado disco voador, né, como a gente fala aqui no Brasil, ou falava antigamente, era muito grande, porque o fenômeno sempre me trouxe uma grande curiosidade, não só pelo objeto em si, que seria mais a ufologia casuística, né, como a gente costuma dizer, mas pelo que está por trás desse fenômeno. Eu queria saber o que realmente comandava aquelas espaçonaves, aquelas naves, aquelas luzes, né, que eu via desde criança, mas que eu não tinha oportunidade de até então, né, quando criança, de ter tido esse contato direto com as inteligências por trás desses objetos. Por incrível que pareça, eu de 6 para 7 anos, eu vou detalhar isso em um outro vídeo, mas é uma história já conhecida, em função das palestras, do meu livro, etc. As pessoas já conhecem bem. Eu, quando criança, eu tive em Mongaguá, uma cidade litorânea de São Paulo, né, para quem não conhece, eu tive uma abdução, né? Só que naquela época, eu não vi a nave, vi por dentro, no local onde eu estava, né? Mas eu não vi o objeto chegando. Vi ele partindo, mas aí já estava muito alto depois. Era um pontinho de luz que disparou no espaço rapidamente e sumiu. Mas eu não vi o objeto. Então, mesmo com esse contato, eu tinha vontade de ver o objeto em movimento, vê-lo de dia, porque esse contato foi de madrugada. E eu, mesmo assim, não vi o objeto por fora. Então eu cresci com esse desejo, sempre tive essa vontade de querer ver isso. E eu só vim
a realizar, só foi realizado esse meu desejo, digamos assim, no ano de 1970, quando eu já estava morando aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e eu tive a oportunidade de ver uma nave. Eu tinha 10 anos de idade e eu tive a oportunidade de ver um objeto desse, muito grande, de dia, né? Tipo 9:30 da manhã, por aí. Onde eu pude chamar outras pessoas para assistir aquele espetáculo no céu e para que fossem, inclusive, testemunhas daquilo que eu estava vendo, né? De tão fantástico, eu queria, como sempre eu faço, eu gosto de compartilhar. Eu acho que as coisas do mundo só têm graça se a gente compartilha, né? De um modo geral. E também na ufologia, eu, da mesma forma, desde criança, queria compartilhar aquela experiência com outras pessoas. E foi o que eu fiz, e muitas pessoas, diria eu que pelo menos umas 20 a 25 pessoas puderam, que eu saiba, né? Que eu tenha chamado para ver. Fora outras que possivelmente viram de seus prédios, de suas casas, onde estavam, e eu não fiquei sabendo. E foi fantástico, tá? Eu vou detalhar isso num vídeo depois. Mas eu não me dava por satisfeito. Eu queria mais. Então, a minha vontade de ver esses objetos era muito grande. Era uma coisa... É como se você nascesse com um dom que não te permite fazer uma outra coisa a não ser aquilo que você nasceu para, entre aspas, para praticar, ou para fazer, ou para trabalhar, né? Então aquilo eu sentia como se fosse algo me chamando para aquilo. Sempre foi assim. Então isso continuou. Eu continuei tendo visões de naves, de objetos voando, mas a maioria deles de noite, né? E principalmente no ano de 1976, 77, 78 e 79 e começo de 80, essa foi uma fase que eu chamo assim uma das minhas fases de ouro, né? Se é que eu posso denominar desse jeito ou qualificar dessa forma, foi uma das minhas fases de ouro na visão de objetos voadores não identificados, né? Que para mim já estavam mais do que identificados de certa forma, né? Que não eram daqui, do nosso planeta, que vinham de fora do nosso planeta, né? Para ser mais preciso. E assim eu tive várias visões. Vi naves maiores, menores, mais próximas, de diversas formas, tá? Eu tive a oportunidade com um amigo meu, de certa vez, então, até entrar numa nave dessas, não por abdução, né? E não foi uma única vez, eu estou falando dessa, porque foi um marco na minha vida, foi a primeira vez, isso no ano de 1978, né? Que aconteceu, onde eu pude ver a nave chegando, descendo, fui até ela, entrei nela, passei a madrugada inteira dentro dela, durante umas 5 horas, no mínimo, pelo menos, lá dentro. Saí, vi a nave ainda na posição que estava, voltei para onde era o meu ponto de origem, né, no local, e a nave partiu. Então, quer dizer, tive a oportunidade também de ver naves se cruzando no céu, tive a oportunidade de uma certa vez ver uma perseguição de naves, por incrível que pareça, isso existe, né? Eu sou uma prova, se é que posso chamar prova, mas eu sou melhor dizendo, não prova, uma testemunha ocular desse tipo de acontecimento. Eu vi uma perseguição, não diria uma batalha, mas uma perseguição nos céus de algumas naves, né? Eu tive essa oportunidade. Enfim, claro que uma visão de um UFO, de uma nave, perto, longe, de qualquer forma, né, de qualquer maneira, é muito impactante para quem está vendo, desperta muitas questões, muitas emoções também dentro da gente, e a partir dali é lógico que a pessoa começa a ter aquela vontade de ser um buscador, né? É a palavra acho que cabe melhor aí.
busca por respostas, busca por entendimentos, um monte de coisa. A mente da gente fica um caldeirão, né? De perguntas, de questões, de vontades, de necessidades, de querer ver mais, de saber quem estava lá, se não estava, como é que funciona, como é que é fabricado, se não é fabricado, de que forma voa, como chega aqui, vem da onde, quem são, né? Enfim, por que nós estamos aqui no planeta? Será que todos somos de fora ou não somos? Ou só alguns? Enfim, existe uma série de questões que inclusive englobam as religiões, obviamente, do planeta, com todas as suas características, os seus ensinamentos, etc. e tal. Então tudo fica muito questionável a partir dessa visão dessas naves, né? E eu já tive essa oportunidade diversas vezes de ver esses objetos de perto, de longe, por dentro. Então eu quero passar aqui um pouquinho dessa minha experiência para vocês. Eu estou aqui tentando montar um esquema para que a gente faça isso de uma maneira muito, talvez, didática, né? Que seria o ideal, para que vocês entendam o que é essa sensação. Apesar que a maioria de vocês, com certeza, pelo menos alguma vez, já deve ter visto alguma coisa no céu que não se enquadra ou não se encaixa dentro das nossas, dentro do nosso entendimento de objetos aéreos, né? Que nossos aviões, helicópteros, balões, sondas, ou seja lá o que for, que a gente tenha fabricado e que seja usado até os dias atuais e cada vez mais pelo ser humano terrestre. Bom, mas eu quero falar isso num outro vídeo para vocês, então espero que vocês tenham muitas visões e contatos visuais e daí para mais, e bons contatos, obviamente, que é outro tema que eu quero falar aqui um pouquinho com vocês em breve, sobre são bons, são maus, existem os dois lados. Esse é um outro tema que eu pretendo falar com vocês aqui no canal em breve. Então, por hora, eu agradeço a vocês, pretendo mostrar muita coisa para vocês aqui, coisas que eu não mostrei ainda, inclusive em palestras, outras que eu já mostrei e algumas que eu nem mostrei em lugar nenhum, só para poucos amigos, e às vezes tem umas aqui que acho que nem para amigos eu ainda mostrei. Então tudo isso no decorrer do tempo e do canal, dependendo de como o canal for evoluindo e vocês forem até me pedindo, me questionando, fiquem à vontade. O que eu puder responder, eu vou responder com o maior carinho. Como eu disse, eu gosto de compartilhar. Então, responderei com o maior carinho possível, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu já experienciei, né, que eu já experimentei, dentro das minhas possibilidades, né, obviamente. Mas fiquem à vontade para perguntar. No próximo vídeo a gente continua falando. A partir daí para frente, vamos aprofundando aos poucos o tema até a gente chegar em algum ponto que nunca vai ser o suficiente, na verdade, né? A gente sempre quer saber mais. Eu já com mais de 50 anos dentro da ufologia, para ser preciso, esse ano eu estou fazendo 55 anos de contatos ufológicos, né? Na ufologia mesmo, eu tenho aí 45 anos dentro do meio ufológico. Eu conto a partir do meu contato com a dona Irene Grank, minha querida amiga, saudosa Irene Grank, que eu não canso de repetir, que é a nossa matriarca da ufologia brasileira. Eu acho que é a matriarca da ufologia da América do Sul toda, né? Acredito eu. Não posso afirmar, mas eu acredito que sim. E que eu fui agraciado, né, de ter nessa minha existência, nessa minha vida, a possibilidade de conhecê-la, compartilhar com ela as experiências dela, né? Todo o know-how, todo o conhecimento dela, todos os contatos de amigos ufólogos internacionais e nacionais que ela sempre teve. Bom, é isso, meus amigos.
Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês dar um like aí para mim, por favor, para ajudar o vídeo, ou o canal, melhor dizendo, a crescer e a gente poder ter possibilidade de fazer coisas cada vez melhores para vocês. Inscrevam-se no canal e também toquem nesse sininho aí, acionem ele para vocês receberem a cada vídeo novo um aviso de que foi postado um vídeo aqui no canal. Eu agradeço muito e até a próxima. Obrigado.